Gerdau é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar da companhia, vamos falar também de Goal 4, vamos falar de Bradespar, entender pontos importantes, dividendos e também as estruturas das companhias para você que investe, para nós, somos investidores, ou você que está estudando também essas duas empresas aí para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vou começar falando já na introdução aqui de Usiminas, né? A companhia fez a abertura da parte das siderúrgicas e ela reverteu o prejuízo, lucrando 185 milhões no terceiro tri agora de 2024. Realmente excelentes resultados de Usiminas aí para quem tem na carteira, né? 185 milhões de lucro líquido no terceiro tri. Outro ponto importante, EBITDA ajustado também chegou a 426 milhões, revertendo o desempenho negativo de 20 milhões no ano passado. Então, superou as expectativas, né? Com folga aqui. Usiminas, receita líquida também, 6,8 bilhões de reais no terceiro tri, avançando 2% na base anual. E as ações de Usiminas responderam de forma positiva, avançou mais de 4%. No último fechamento de sexta-feira, chegando a R$ 6,64. O fundo mais recente está aqui, R$ 5,60 em setembro. A gente observa, inclusive, no dia 23, que foi quarta, 25, que foi quinta, e na sexta-feira, volumes de compra escalonados. Ou seja, o mercado vai comprando conforme aí vai tendo acesso a possíveis, né, informações dos balanços. Então é importante você entender aqui, é o mercado comprador, né? Geralmente grandes fundos e players comprando Usiminas. Saindo de Usiminas, a gente vai falar já de Gerdau, né? Tem aqui um fato relevante e importante a respeito do CAPEX da companhia. Tem que entender o CAPEX para a gente começar a fazer essa introdução nos proventos, nos dividendos de Gerdau. Então a companhia divulgou um fato relevante recente a respeito da revisão aí do CAPEX estratégico, né? Vai ser 9,2 bilhões de reais, já pagou aqui, ou já investiu, né, 3,4 bi, e restariam ainda 5,8 bilhões para investir até 2027. Então, quando o mercado vê essas revisões de CAPEX, você tem ali uma expectativa, né, de restrição um pouco menor, né, ou seja, vai pagar um pouco menos de dividendos dentro da política de proventos da companhia. Hoje a Gerdau, juntamente com a Hold, a Goal 4, elas pagam, a política é 30% de proventos do lucro líquido, né, na base anual, ano fiscal. Elas pagam dividendos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses elas estão pagando um provento. Já a expectativa do EBITDA, após a finalização dos projetos, 2,8 bilhões aí que vai ser, né, o retorno, né, que pode gerar esses projetos. Então você vê que de 2024 agora até 2027, final de 2027, a companhia está dizendo que ela vai investir um pouquinho mais nos seus projetos, principalmente aqui América do Norte, né, Estados Unidos, né, e também tem investimentos no Brasil, mas ela está dizendo que depois pode ter um incremento aí de 2,8 bi no EBITDA, né, ao final aí dos projetos. Então você vê que investir nessas empresas é ter essa visão um pouco mais alongada, né? Elas precisam fazer os investimentos para continuar crescendo e gerando valor aí aos seus acionistas. Então, saindo do CAPEX, agora a gente começa falando de Goal 4, que é a holding, está cotado aqui a R$ 10,08, que temos o preço teto médio, que leva em consideração os últimos 6 anos, em média, de proventos da Goal 4. De 2021 a 2023, a companhia pagou excelentes proventos, aproveitando geralmente o ciclo, né? O ciclo de consumo, demanda dos produtos, aços e derivados. Então você vê que é uma empresa cíclica, né? Então depois a gente vai conferir os históricos. Preço teto médio, R$ 15,81. E já o preço teto projetivo, ano fiscal base, R$ 7,83. Por tudo aquilo que a gente já começou a falar, você vê o CAPEX, previsão de menos investimentos, a queda um pouco ali na receita, né? O EBITDA recuando, o lucro caindo devido ao cenário, dando uma diminuída, acaba pressionando o preço teto. Aqui na plataforma, o preço teto é com base nos proventos, nos dividendos. Falando da receita, 64 bi, lucro líquido da holding 1,7,
bi, lucro por ação da holding, R$ 1,68 de Goal 4 ou Goal 3. Falando aqui dos dividendos, ó, falo lá de 2021 para cá, a gente observa, ó, 2,41, 1,25, 1,58. Então, empresas do setor cíclico, né, ela acompanha uma alta, né, de demanda, consumo dos produtos, gera mais receita, mais lucro e elas pagam mais dividendos. Agora você vê o inverso, né? Começou a cair aqui a projeção, ó. Inclusive já tem 2025, 2024, 47 centavos, 2025, 54 centavos é a projeção de dividendos anual com base na política da companhia, né? Que é os 30% do lucro líquido. Então 2024 está aqui, 47 centavos por unidade de ação, tanto Goal 4 ou Goal 3, expectativa de 47 centavos. Olhando para o histórico da companhia, ela paga dividendos trimestrais, então já pagou nos meses de agosto, maio e também mês de março, né? Próximo pagamento vai estar aqui, ó, projeção para o dia 17 do 11, né? Pagou no o ano passado, em novembro, então novembro vai ser com certeza uma datacom de Goal 4, Goal 13 e também da Gerdau, que a gente vai entender, pode pagar proventos para você que é investidor. Vamos fazer um cálculo aqui, considerando a política de dividendos da companhia. Então, ela já pagou 8 centavos no mês de agosto, né? Pagou também 19 centavos em maio e em março pagou 5 centavos a Goal 4, Goal 3. Importante entender que esses dividendos na plataforma AGF, eles não consideram dividendos extraordinários, né? Dividendos adicionais. Então aqui eles estão só colocando a política de proventos, né? Política de dividendos. Se a gente pegar então 47 centavos, vamos subtrair lá o que já pagou, vamos ver quanto vai restar para ela pagar. Vai dar 15 centavos, ela pode pagar ainda no anúncio fechando, né, o quarto trimestre da política de dividendos. Então, olhando aqui para o mês 11, né, mês de novembro, expectativa que ela possa anunciar isso aqui, ó, 15 centavos igual 4 igual 3. Lembrando que não estamos falando de dividendos adicionais, a gente vai fazer um cálculo ainda no conteúdo, um dividendo adicional que a Gerdau pode pagar, e assim a Goal 4 também poderia pagar mais proventos. Antes disso, vamos falar um pouco aqui do histórico do gráfico da Goal 4. Tivemos algumas perguntas no nosso canal se a companhia poderia cair mais, ter mais quedas nas ações, né? É importante a gente entender aí como investidor, pessoa física, né? Quem manda hoje no mercado é os grandes players, né? Os grandes investidores. Então, se você quer comprar mais barato uma ação, você precisa entender a visão deles e principalmente as tendências que podem causar em uma ação. Aqui a gente observa um fato curioso, um fato detalhado, na verdade, não é nem curioso, é um fato real. A gente observa aqui as ações da Goal 4, ó, desde sexta-feira passada, dia 18 de outubro, você vê uma tendência de venda. Então, olha o gráfico aqui, você vê lá o percentual de venda. Depois, segunda-feira também, ó, 21, terça 22, quarta 23, quinta 24 e sexta 25. Ou seja, do dia 21, que foi segunda, a sexta-feira 25, você só tem tendência de venda pelo gráfico da companhia. Então, se eu, Thiago, estou vendo que tem grandes players, grandes investidores vendendo a ação, por que eu vou comprar? Não faz sentido, né? Então, você tem que esperar. Aqui você observa que estabilizou. Ó, na quinta-feira, bateu 10,7, ó, 10,8, estabilizou sexta-feira. Agora, pode cair mais? Pode. Quem manda no mercado são os grandes players. E como que eles olham a ação da Gerdau neste momento? Aí a minha visão, analisando a companhia que eu invisto, né? Primeiro ponto, eleições nos Estados Unidos. Vai acontecer no começo agora de novembro, né? Já acontece as eleições americanas, né? Então, temos ali democratas e republicanos. Hoje, né, olhando para o cenário de crescimento econômico, o mercado espera ali uma reação um pouco mais importante do próximo presidente, né? E isso pode refletir aqui nas ações de Gerdau e também da Hold, né? Então, primeiro ponto, eleições nos Estados Unidos, você tem ali os juros aí mesmo caindo, você tem essa expectativa de inflação ainda por um período maior, você tem o crescimento econômico ainda
em dúvida, né, do mercado nos Estados Unidos, então isso pode gerar mais quedas aí próximo às eleições ou até após as eleições dos Estados Unidos. Então eu, Thiago, aguardaria um pouco mais se fosse para aumentar a minha posição. Agora a mínima está aqui, ó, a mínima R$ 9,88, ela atingiu em agosto, e aqui também R$ 9,82, que foi no mês de junho, né? Mês 6 agora. Então, abaixo disso aqui, ela vai buscar essa região menor aqui, a mínima 9,80 que ela atingiu de abril, né, de 2024 até agora, o final agora de outubro que nós estamos. Então, eu aguardaria um pouco mais. Agora, se você quer fazer um investimento, depois fazer mais um, né, a depender do seu recurso, né, cada um tem uma capacidade de investimento, de alocação de capital, nem todo mundo é igual, aí vai do critério de cada um. Porém, eu aguardaria um pouco mais essas eleições americanas. O outro ponto importante é a questão da demanda, né? O consumo no Brasil ainda está um pouco mais fragilizada por questões não só da importação do aço, mas o próprio consumo na economia brasileira. A indústria, principalmente, tende a cair aí os desempenhos no terceiro tri devido às questões da política fiscal muito ruim no Brasil. Então, você vê que tudo isso pode afetar as ações das siderúrgicas, né? Principalmente a Gerdau, aí, que tem exposição Brasil e Estados Unidos. O topo está aqui, ó, R$ 11,10, começo de outubro. Depois, de novo, aqui, ó, 11,08, julho. E no começo do ano, em maio, chegou a 11,34 as ações de Goal 4. Então, antes de você investir, você tem que entender tudo isso que eu falei aqui de forma bem rápida, resumida, e depois ainda analisar se faz sentido, né? Aprofundar essas questões, se faz sentido ter uma empresa cíclica nesse momento, né? Estados Unidos, eleições, Brasil também, política fiscal bem ruim. Falando aqui na parte agora dos fundamentos da Goal 4, né? Fundamentos, é importante você entender, né? A gente começa aqui pelo PVP, ó, que é o preço sobre o valor patrimonial. Está em 0,55, é o menor PVP desde 2016, quando a companhia estava cotada a um PVP 0,58. Então você vê que a empresa 0,55 é um PVP interessante, né? Payout também dela, né? 74%, ó, que é o percentual ali de distribuição do lucro, né, em proventos, porém a média está próximo de 38%. Inclusive depois a gente vai fazer um cálculo considerando aqui um payout dela para dividendos adicionais. Então um payout interessante. E o VPA, que é o valor patrimonial por ação, valor justo, né, seria aqui de R$ 18,18. Aqui é importante entender que o VPA, que é o valor patrimonial por ação, ele não é uma projeção, ele não é um preço teto e também não é um preço alvo, né? É o que vale hoje quando você pega ali todo o patrimônio da Gerdau, quando você pega tudo que ela tem de ativo, né? É o que vale hoje, a Goal 4, R$ 18,18. Então é uma empresa interessante, tem esses riscos, né, de um mercado cíclico, né? Você vê que ela dá um boom nos dividendos, depois ela recua, depois ela volta. Então tem que entender esse momento de cíclico, né? Momento de períodos onde a companhia tem crescimento e também tem algumas baixas, principalmente no seu lucro. Saindo aqui da Goal 4, a gente vai falar um pouco agora de um outro fato relevante, agora falando de coisa boa, né? A companhia recebeu aqui PIS/COFINS, né, através de um depósito judicial aqui no valor de 1,7 bilhões de reais, 1,777 bilhões, e com base nisso a empresa pode pagar dividendos adicionais. Vamos ver uma projeção interessante aqui, vamos pegar aqui 1,7 bilhões, a gente vai considerar aquele payout que a gente acabou de ver, que é um payout de 38%, vamos fazer um cálculo aqui e ver quanto que ela pode pagar de dividendos, aqui seriam adicionais, né? Não estamos considerando a política de dividendos. Então seria aqui, ó, 672 milhões que a Gerdau pode pagar. Ela recebeu, né, ela incorporou ao seu balanço 1,7 bilhões de reais, que foi esse depósito aí judicial. Olhando hoje para o cenário da companhia, né, vamos começar falando aqui da parte do total de ações. Ó. A Gerdau está com um pouco mais de 2 bilhões de ações, tanto ações ON, também as ações PN. Então 2 bi de ações. Se a gente pegar hoje esses dividendos adicionais que podem surgir, a gente vai dividir pela base acionária, vai dar um valor que a empresa pode pagar. Lembrando que aqui, pessoal, aqui é a projeção, né? É que o mercado também está esperando, né? Pelo menos nesse último trimestre,
a Gerdau tem ali o seu perfil de pagar mais proventos ao fechamento do quarto tri. Então, a gente vai colocar aqui a base acionária, vai dar 31 centavos que a Gerdau pode pagar de dividendos adicionais. Vamos começar a falar então de Gerdau já. Começa aqui, GGBR4, a cotada R$ 17,99. Olha o preço teto, R$ 20,64, né? Refletindo também a mesma situação da holding, né? A Goal 4, onde a companhia pagou bons proventos de 2021 a 2023. E o preço teto projetivo para o ano fiscal base está aqui, R$ 13,33, refletindo tudo isso que nós falamos, né? Então, expectativas de menor dividendos, eleições, demanda ruim no Brasil, ali Estados Unidos também mais estável, mais procurando a estabilidade, mas ainda não está ideal. E tem a questão também dos capex que nós falamos no início, a empresa vai investir um pouco mais aí nos próximos anos. Então, preço teto projetivo, levando em base os dividendos de GGBR4, que é a Gerdau, 13,33. Falando um pouco aqui dos dividendos, então a gente observa, 2021 pagou 3,7, 3,63 em 2022 e 1,60 em 2023. E agora cai também aqui, expectativa 80 centavos e 75 centavos para 2025, já tem também 2025. Então 2024 está aqui, 80 centavos, a projeção de Gerdau, ela já pagou 50 centavos, então restaria aqui pelo projetado mais 30 centavos para ela pagar. Se a gente somar junto com esses 31 centavos, que foi a nossa projeção dos dividendos adicionais, então daria 61 centavos, né? Que seria os dividendos esperados aí, já considerando os dividendos da política de proventos e mais esses dividendos, né? 61 centavos para a Gerdau. Vamos falar agora de Bradespar. Bradespar a gente já começa abrindo aqui com a cotação aqui do minério de ferro, né? O último fechamento, você observa que avançou 2,8%, chegou a $110. Por que eu trago a cotação do minério de ferro? Porque a Bradespar ela tem a Vale somente na sua carteira de investimento, ou seja, tudo que acontecer com a Vale, cresce o minério, Vale cresce, né? Inclusive Vale apresentou resultados sólidos no terceiro tri, a Bradespar ela vai absorver tanto na equivalência patrimonial e também nos ganhos ali com os proventos, com os dividendos de Vale. Então, aqui 787 yuan, $110 a tonelada do minério de ferro. Agora sim a gente começa falando de BRAP4 aqui, a cotada 19,38, subiu forte, mais de 3%, acompanhando minério de ferro, acompanhando também o crescimento da Vale, né? E bons resultados de Vale. Eu tenho BRAP4, mas se você tem BRAP3, também é uma boa opção de ticket de investimento. Aqui a gente só vai falar de BRAP4 nesse conteúdo. Preço teto médio está aqui, R$ 60,21 e o projetivo R$ 60,80. O pessoal fala às vezes que está um pouco exagerado o preço teto, porque a plataforma aqui ela calcula com base nos dividendos, então expectativa de proventos. Se a gente pegar hoje a realidade realmente, para chegar a R$ 60, a Vale teria que estar acima dos R$ 100 aí de cotação, ou próximo dos 100, ou até mais de 100, né? A depender da cotação de Vale. Mas o cenário hoje de BRAP4 é um cenário bem confortável. Então, você tem a Vale cresceu ali, teve bons desempenhos, na parte operacional principalmente. A parte financeira a gente já acompanhou, o lucro líquido ali próximo, um pouquinho mais de 13 bi de reais. Então, interessante, vai surgir bons dividendos de Bradespar para quem está posicionado, quem comprou mais abaixo ainda ficou mais interessante. Falando aqui do raio-x, né? Dividend yield médio, 18. Próximo pagamento está aqui, dezembro, né? A gente vai conferir. Setor de materiais, básico, mineração, porque ela está absorvendo o Vale. Margem de segurança, 210%, né? Levando ali em consideração aquele preço teto de proventos. Falando agora da parte dos dividend yield médio, 18%. Mesma coisa, praticamente 18% para o ano fiscal base. Próximo anúncio, dezembro agora de 2024. Você observa aqui dividendos extraordinários, né? 2021, R$ 11,26, mas ela mantém a média dela. 2022, 2023, expectativa que ela mantenha acima de R$ 3,00 por unidade de ação. BRAP4 aqui, R$ 3,64 é a projeção de dividendos para o ano fiscal base, né? Já pagou 1,18, projetado aqui
3,16. Vamos pegar uma calculadora aqui para ver quanto a companhia pode pagar ainda, né? Esse ano fiscal básico. Vou colocar lá 3,64. Vamos tirar, ela já pagou aqui no ano fiscal atual, 1,18. Vamos ver quanto que vai dar. Expectativa aqui de projeção de BRAP4, 2,46. Expectativa que ela possa anunciar de proventos, né? Agora no final do ano. E pelo histórico aqui de BRAP4, a gente vai dar uma olhada aqui no histórico da companhia. Ela faz os pagamentos bem organizado também, tem um bom histórico bem previsível, né? Então ela já pagou no mês de maio, ó, pagou aqui dividendos, 81 centavos, mais 33 aqui, valor bruto, e aqui a expectativa nossa de pagamentos para novembro também, ó, 21/11, ano passado ela fez Datacom e pagou no dia 4/12, pagou 1,18 mais 60 centavos, tanto JCP e também dividendo. Então, em novembro deve ser ali o anúncio, né? A Datacom e Bradespar, nós vamos acompanhar Bradespar e Gerdau também. Assim que tiver anúncios, informamos para você que acompanha o nosso canal. Então, falamos nesse conteúdo de 3 empresas, né? Praticamente, falamos uma breve introdução de Usiminas, bons resultados, Siderúrgica abrindo os balanços, né, desse setor. Falamos também de Gerdau, Capex, os investimentos, projeção aí acima de 2027 com o retorno dos investimentos, 2,8 bi de EBITDA, é a projeção da companhia. Falamos dos dividendos, política de dividendos, também possíveis dividendos adicionais que a empresa pode pagar. Ela absorveu aí 1,7 bi de PIS/COFINS aí, segundo uma decisão judicial. E falamos também de Bradespar, está chegando aí os dividendos da companhia, 2,46 aí a nossa projeção de proventos da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!